Com apenas 3 palavras memoráveis, Dr. Livingstone supõe, o jornalista Henry Morton Stanley tornou David Livingstone imortal. O jornalista ficou com ele por 5 meses e depois foi para a Inglaterra escrever seu best-seller Como Encontrei Livingstone. Mas Livingstone não voltou com ele. Ao invés disso, se perdeu novamente em uma área inóspita e 1 ano e meio depois morreu em uma cabana de barro, ajoelhado em oração ao lado de sua cama. Bem-vindos a este resumo da vida de David Livingstone. David Livingstone nasceu em 19 de março de 1813 em Blantyre, na Escócia, em uma família religiosa. Ele não pôde frequentar a escola porque teve que trabalhar desde criança em uma fábrica de algodão. Enquanto trabalhava, colocava um livro à sua frente para ler, o que lhe permitiu obter conhecimento que abriria portas para ele no futuro. Aos 25 anos, Livingstone ficou cativado por um chamado para médicos missionários irem à China. Então ele se matriculou em uma escola de medicina em Glasgow e eventualmente se candidatou à Sociedade Missionária de Londres. Por falta de credenciais teológicas, foi inicialmente rejeitado. Quando finalmente foi aceito, a Guerra do Ópio estava ocorrendo na China, tornando desaconselhável enviar missionários para lá. Pouco depois, Livingstone conheceu Robert Moffat, um pioneiro missionário no sul da África. Assim, ele voltou a sua atenção para este continente e, após obter seu diploma em medicina, juntou-se à equipe de Moffat em 1841. Após 2 anos de aprendizado com Moffat, ele partiu para Mabotsa, 300 quilômetros para o interior, onde fundou uma missão com sua esposa Mary, filha de Moffat. Mas teve dificuldades com outro missionário lá. Então decidiu ir mais longe, até a aldeia de Shonuana, onde passou 3 anos e batizou o chefe da tribo. No entanto, devido a uma seca, tanto aquela tribo quanto Livingstone e sua família tiveram que se deslocar. Depois de viajar por várias regiões, Livingstone decidiu que sua família deveria retornar à Inglaterra a partir da cidade do Cabo, enquanto ele se aventurava mais no interior da África. Foi então que começaram as famosas expedições de Livingstone. Seu objetivo era abrir um caminho missionário ou estrada de Deus, com o propósito de levar o cristianismo e a civilização às comunidades não alcançadas. Livingstone resistia às políticas missionárias conservadoras, que consistiam em ir a uma aldeia de cada vez, ganhar conversões, construir uma igreja e só avançar quando estivesse bem estabelecida. Mas esse processo era muito lento para ele, que via as condições para a evangelização na África como desfavoráveis. A falta de compreensão daquela cultura, somada às experiências amargas dos africanos com os comerciantes de escravos, criava uma grande resistência ao evangelismo. Por que não se infiltrar no interior de forma positiva, ajudando os africanos a desenvolver seu próprio comércio e aprendendo sobre seus costumes? Com esse método, não se construiriam igrejas a curto prazo, mas seria possível criar condições mais favoráveis para a evangelização futura. Livingstone tinha pouca paciência com as atitudes dos missionários que havia absorvido a mentalidade colonial em relação aos nativos. Quando Livingstone falou contra a intolerância racial, os Afrikaners, um grupo de colonos europeus brancos, tentaram expulsá-lo, queimando sua estação e roubando seus animais. Ele também teve problemas com a Sociedade Missionária de Londres, que via suas explorações como uma distração de seu trabalho missionário. No entanto, ao longo de sua vida, Livingstone sempre se considerou principalmente como um missionário. No final de 1852, com sua família estabelecida com segurança na Inglaterra, Livingstone embarcou em sua primeira expedição. Ele já havia descoberto o rio Zambezi, que tinha de vir de algum lugar. Pensou que talvez pudesse encontrar uma rota fluvial interior através do continente do Oceano Índico ao Atlântico, o que abriria oportunidades comerciais para os povos nativos e lhe permitiria denunciar os comerciantes de escravos no processo. A viagem para o oeste foi difícil, foi marcada por doenças, secas e ataques de tribos hostis e animais selvagens, mas ele conseguiu chegar ao Atlântico em 1854. E embora pudesse ter navegado dali para a Inglaterra, havia mais exploração a ser feita. Ele se aventurou novamente para o leste e chegou à costa em 1856. Em uma jornada épica de 3 anos do Oceano Atlântico ao Índico, Livingstone explorou o rio Zambezi, que tem 1.700 milhas de extensão, descobrindo as Cataratas Vitórias no processo. De lá, navegou de volta à Grã-Bretanha, onde foi recebido como um herói, pois a exploração de territórios era muito aclamada naquela época. Até mesmo a Real Sociedade Geográfica lhe concedeu as mais altas honras. Ele também visitou várias universidades para compartilhar suas experiências, inspirando muitos estudantes a se tornarem missionários na África. O relato de suas viagens missionárias foi publicado como Viagens Missionárias em 1857 e se tornou um sucesso de vendas. Em 1858, o governo britânico financiou uma segunda expedição para investigar os recursos naturais do sudeste da África.
e abriu o rio Zambeze para navegações. Livingstone planejava percorrer 1000 milhas em um barco a vapor de latão e mongro para estabelecer uma missão perto das Cataratas Vitórias. O barco era de tecnologia avançada, mas acabou sendo muito frágil para a expedição. Como resultado, naufragou depois de encalhar repetidamente em bancos de areia. Sua esposa Mary, que havia retornado à África e acabara de dar à luz a seu 6º filho, morreu durante a missão em 1862. Após o fracasso de sua expedição, Livingstone perturbado retornou à Inglaterra em 1864. No entanto, Livingstone não desistiu. Pela última vez, em 1866, partiu sozinho para o seu amado continente em busca da fonte do Nilo. Os anos se passaram sem notícia dele, então algumas expedições foram enviadas para procurá-lo. A mais famosa dela envolveu Henry M. Stanley, repórter do New York Herald, em 1871. Finalmente encontraram-no em Ujiji, no lago Tanganyika. Foi esse momento que Stanley pronunciou a famosa frase, Dr. Livingstone, suponho. Mas Stanley não conseguiu convencê-lo a voltar para casa. Em agosto de 1872, com saúde precária, o velho explorador apertou a mão de Stanley e iniciou sua jornada final. Ele morreu em 1873. Foi encontrado de joelhos com as mãos unidas em atitude de oração em uma cabana. Seu coração foi enterrado sob uma árvore na África e seu corpo foi devolvido à Inglaterra. Lá, esse grande missionário foi honrado com um enterro na Abadia de Westminster. Quando Livingstone chegou à África em 1841, o continente era chamado de Cemitério do Homem Branco e a região era tão exótica quanto o espaço sideral. Embora os portugueses, os holandeses e ingleses estivessem explorando o interior, os mapas africanos tinham áreas inexploradas em branco, sem estradas, sem países, sem pontos de referência. Livingstone ajudou a redesenhar os mapas, explorando o que agora são uma dúzia de países, incluindo a África do Sul, Ruanda, Angola e a República do Congo. Ele também fez com que o Ocidente percebesse a contínua maldade da escravidão africana. Livingstone percorreu milhares de quilômetros fazendo observações geográficas, anotando tudo o que via, cuidando dos doentes e pregando o evangelho, mas acima de tudo, conquistando o coração dos africanos. Seus relatos registram que ele esteve de cama mais de 27 vezes devido a febres, mas logo recuperava suas forças e continuava explorando. Também desafiou as ideias predominantes sobre missão em seu tempo. Ele tinha uma visão para o bem-estar econômico e espiritual combinado com o dos povos africanos, mas parecia evitar em grande parte a mentalidade colonialista de seus contemporâneos. Embora seu trabalho evangelístico não fosse extenso, sua coragem em encontrar novas rotas e mapear a África Central abriu caminho para que novos missionários tivessem uma rota para entrar e levar o evangelho. O trabalho de Livingstone criou as condições para o crescimento do cristianismo. Um século e meio após a sua morte, a igreja africana continua a se expandir. Na sua lápide diz: "Trago pelas mãos fiéis sobre terra e mar. Aqui jaz David Livingstone, missionário, viajante e filantropo. Durante 30 anos, ele investiu sua vida em um esforço incansável para evangelizar as raças nativas, explorar segredos não descobertos e abolir o tráfico de escravos."